Ei, você aí! É, a gente vai começar nossa segunda aula sobre como tocar a escaleta. Vamos lá? Na primeira aula, além de aprendermos sobre as características da escaleta e como segurá-la, nós também aprendemos a encontrar as notas musicais naturais nas teclas brancas do instrumento, ou seja, onde estão as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, e que elas se repetem ao longo de todo o teclado. Na segunda aula, vamos desvendar as teclas pretas, que são as notas alteradas pelos acidentes, chamados de sustenido e bemol. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, vamos primeiro conhecer a música que aprenderemos a tocar. Essa música foi composta de maneira a só precisar usar as teclas pretas e traz o desafio de tocar intercalando os dedos, primeiro de maneira lenta e depois mais rápida. Você deve ter percebido que, para tocar essa música, eu deixei a mão estacionada numa região do teclado. Eu explicarei logo qual a posição da mão e qual dedo vai em qual tecla. Mas para isso, precisamos saber, afinal, quais os nomes das notas dessas teclas pretas, que chamamos de alteradas? Para identificar e encontrar as notas alteradas, precisamos conhecer qual unidade mede a distância entre as notas musicais. Para entendermos isso, vou usar uma analogia. Nós calculamos a distância entre um objeto e outro usando unidades de medida de comprimento, como centímetros, metros ou quilômetros. Na música ocidental, existe uma unidade de medida para indicar a menor distância entre uma nota e outra, que é o semitom ou meio tom. Os dois termos significam a mesma coisa, mas nós usaremos neste vídeo o termo meio tom, porque acredito que facilitará a compreensão. Então vamos lá! A menor distância observável entre uma nota e outra na música ocidental é de um meio tom. Já se uma nota está distante da outra por 2 meio tons, dizemos que ela está a um tom de distância, pois a soma de 2 meio tons é igual a um tom inteiro. 3 meio tons são um tom e meio. 4 semitons ou 4 meio tons são também 2 tons. No musiquês nosso de cada dia, é comum que os músicos optem por falar a distância em tons e não em meio tons. Por exemplo, normalmente se fala 3 tons e meio ao invés de 7 semitons. Pense que é como, ao invés de falarmos 150 centímetros, dizemos 1,5 metro. Qualquer distância entre uma nota e outra, seja ela de um meio tom ou de muitos tons, é chamada de intervalo. Mas isso é assunto para outra aula. Nós vamos entender agora. Precisamos saber que absolutamente qualquer nota natural pode ser alterada meio tom acima ou abaixo. Quando se altera uma nota meio tom para cima, ela ganha um sustenido. Quando se altera meio tom para baixo, um bemol. As notas podem ser alteradas por diversos motivos, mas o mais comum é para que se mantenha a estrutura de uma escala musical a partir da tonalidade da música.
que de forma simplificada é o conjunto de notas que pode ser usado nessa música. Mesmo isso pode variar de acordo com a estrutura de uma composição. A origem dessas alterações abrangem conceitos e questões de estruturação musical mais complexas e que serão abordadas em futuras aulas. A intenção agora é ensinar como identificar e encontrar essas notas alteradas de maneira prática. Vamos pegar uma nota como referência. Pode ser a nota Lá. Se alterarmos a nota Lá meio tom para cima, isso é, realizarmos um movimento ascendente, indo para o agudo ou para a direita no teclado, dizemos que a tecla preta imediatamente posterior ao Lá natural é o Lá sustenido. Já, se alterarmos a nota Lá meio tom abaixo, ou seja, realizarmos um movimento descendente, indo para o grave, dizemos que a tecla preta imediatamente anterior ao Lá natural é o Lá bemol. Vamos usar outro exemplo, a nota Sol. Se partirmos dela e subirmos meio tom, dizemos que a tecla preta imediatamente posterior é o Sol sustenido. Já, se descermos meio tom a partir dela, dizemos que a tecla preta imediatamente anterior é o Sol bemol. O mesmo vale para todas as notas, mesmo aquelas que não têm teclas pretas antes ou depois delas. Por exemplo, a nota Fá natural. Se alterarmos o Fá natural meio tom para cima, teremos o Fá sustenido. Se alterarmos para baixo, teremos o Fá bemol. Ou a nota Si. Se subirmos meio tom, teremos o Si sustenido, e se descermos, o Si bemol. A lógica é sempre igual, mesmo que estejamos na prática tocando uma tecla cuja nota já tem outro nome. Quando damos nomes diferentes para um mesmo som, chamamos isso de enarmonia. Sim, essa tecla preta entre o Sol e o Lá pode ser chamada tanto de Sol sustenido quanto de Lá bemol. Assim como o Dó pode ser o Si sustenido, embora seja mais raro. Tudo depende do contexto harmônico que pediu a alteração da nota natural. Agora, observe. Se considerarmos somente as teclas pretas e alterarmos as notas naturais meio tom acima, teremos as seguintes notas sustenidas: Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Se, novamente, considerarmos somente as teclas pretas e alterarmos as notas naturais meio tom abaixo, teremos o Ré bemol, Mi bemol, Sol bemol, Lá bemol e Si bemol. Não precisa tirar print dessa tela, porque eu vou deixar um arquivo na descrição com esse mapa do teclado. Agora que você já sabe como encontrar as notas alteradas e a lógica por trás disso, chega de conversa e vamos tocar. Como tocaremos essa música apenas usando as teclas pretas, consideraremos que elas são resultado de uma alteração meio tom para baixo, ou seja, todas elas serão bemóis. Então o dedo 1 ficará no Mi bemol, o dedo 2 no Sol bemol, o 3 no Lá bemol, o 4 no Si bemol e, por último, o dedo 5 no Ré bemol. A mão não muda de posição durante a música toda, e lembre-se de deixá-la relaxada, ligeiramente arredondada, com os dedos repousando sobre as teclas. O importante aqui é perceber que a melodia propõe que intercalemos os dedos, assim vamos acionar o dedo 1 e logo após o dedo 3. Depois, o dedo 2 e o 4. Por último, o dedo 3 e 5, finalizando com o 4. Na volta, será o dedo 5 e 3, depois 4 e 2, e por último, o 3 e 1, finalizando com o 2. Recado final antes de tocarmos. Para saber quando novas aulas forem lançadas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, claro, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não tem uma escaleta e gostaria de adquirir uma, há um link na descrição desse vídeo com uma seleção de escaletas com os preços mais baixos que encontrei na internet. Agora vamos finalmente à música. Um abraço e até a próxima!